Bem-vindo a mais um episódio do Estação 74, o seu podcast sobre a sétima e quarta arte, cinema e música. O tema do nosso Estação 74 de hoje, nós vamos falar sobre o Setembro Amarelo, saúde mental, trazendo para a conversa o filme Divertidamente. Na bancada do Estação 74 de hoje, Patrícia Barros Moraes, psicóloga, cientista social, especialista em administração, mestre em comunicação, educadora há mais de 25 anos, coordena os cursos de cinema e audiovisual, design, jornalismo e publicidade da Unijorge. Patrícia, seja muito bem-vinda. Obrigada, Ruth. É um prazer estar aqui com você, com o Edu. E vamos lá para esse bate-papo. Vamos lá. Nós vamos falar sobre um tema bastante delicado, mas muito importante. Vamos falar sobre o Setembro Amarelo, que é uma campanha brasileira de prevenção ao suicídio iniciada há quase 10 anos pelo CVV, Centro de Valorização à Vida, e pelo Conselho Federal de Medicina e pela Associação Brasileira de Psiquiatria. Esta iniciativa busca promover eventos que gerem diálogos, como esse que a gente vai fazer aqui hoje, sobre o suicídio e divulgar o tema, alertando da prevenção. Não é? Porque o suicídio é um gesto de autodestruição, de desejo de morrer ou de dar fim à própria vida. É uma escolha ou ação que tem graves implicações sociais e que podem atingir pessoas de todas as idades e classes sociais. A minha primeira pergunta, Patrícia, é sobre a universidade. Quais são os limites e o papel da universidade na promoção da saúde mental dos estudantes? Como é que a Unijorge trabalha isso? É um tema muito complexo, porque muitas vezes essa questão da saúde mental, ela está completamente fora dos muros do ambiente universitário. Ela chega aqui. E logicamente, algo que a gente precisa falar sobre. Então, é importante entender que isso passa por questões da história desse sujeito antes daqui, das condições de vida, do ambiente familiar. Tudo isso vem e deságua no ambiente universitário. E o interessante é que aqui você tem um encontro de pessoas muito diferentes dentro de uma mesma sala de aula. Então, a gente está falando de um fenômeno muito complexo. Enquanto educadora, meu trabalho é ficar atenta. É saber que isso é importante. Uma pessoa saudável. Não vou separar a questão da saúde mental da saúde física. É tudo muito junto e muito integrado. Acho que isso é parte do processo. Entender que muitas vezes uma pessoa desanimada, ela pode estar com anemia. Uma pessoa que está com dificuldade de aprendizado, muitas vezes está também com dificuldade de ouvir, de assimilar, de prestar atenção. Pode estar com um transtorno de ansiedade. Então, a gente tem algo que é multicausal, que tem múltiplas dimensões, que não está isolada. Quando a gente fala de saúde mental, a gente não pode entender como um fenômeno isolado, e sim um fenômeno que é complexo. Então, é papel do educador olhar para isso dentro da sua sala de aula, comunicar ao coordenador, conversar com esse estudante se ele se abrir, der espaço para isso. Um estudante que chega muito sonolento, um estudante que tem dificuldade de se relacionar com a sala, que tem questões de socialização, que não consegue fazer trabalho em equipe. Então, é ficar atento aos detalhes. E um deles é essa dificuldade de socialização. Muitas vezes é o primeiro ponto que a gente começa a observar. E dificuldade de aprendizado, quando esse estudante revela que não consegue acompanhar o conteúdo, ou que tem um comportamento muito desorganizado. Então, são muitos sinais. O que a gente faz é dar a esse professor estratégias e ferramentas para perceber. Quando percebe, sinaliza para a coordenação. A gente tem aqui na Unijorge o atendimento psicológico de emergência e terapêutico. Então, dentro da própria universidade, a gente também comunica, tem um plantão psicológico. Se você sentir alguma coisa, vá até lá. Ou pode procurar a coordenação. É uma coisa que eu procuro fazer sempre. E
trabalhar muito no sentido de desmistificar tabus. A gente Isso precisa é fundamental lidar nesse com tema. essa questão de uma maneira menos preconceituosa, falar sobre isso, dizer quais são os próprios desafios, né? Comunicar se está tomando algum tipo de medicamento. Essas são questões aí do dia a dia. Isso foi uma questão que a gente entrou em debate quando a gente estava fazendo as perguntas. Será que não é muito pesado falar sobre isso? Mas é extremamente importante falar desses assuntos pra gente conseguir ajudar essas pessoas e saber que elas estão aqui também. A gente ter mecanismos de prevenir essa situação que é totalmente fora da natureza humana, né? Tirar a sua própria vida é algo muito sério e que a gente tem que desmistificar, tirando a questão de pecado, tirando as questões, o porquê ou motivos, mas sim realmente entender aquele indivíduo e as suas necessidades para chegar a esse ponto, né? Como a gente pode ajudar essas pessoas enquanto indivíduo fora da universidade também, né? Como a gente pode cuidar dessa pessoa ou até mesmo ter atenção para não ser algo banal. A gente também chegou a ouvir um caso onde a pessoa constantemente dizia esse termo que iria se matar e as pessoas caíram no é banal, é uma piada. E ela, quando realmente falou que ela ia se matar, as pessoas não acreditaram. Então, como a gente ter um olho clínico ou até mesmo um pouco mais crítico para chegar nessa situação? O olho clínico é muito para uma pessoa comum que não estudou. Mas tem uma coisa, eu até anotei aqui para não esquecer de falar com vocês. Tem um sociólogo chamado Emile Durkheim, que em 1897 fez uma super pesquisa sobre suicídio. Publicou um livro, que é um verdadeiro tratado. E lá atrás, ele já sabia e ele tinha, né, apontado como uma das principais causas a falta de vínculo social. A sensação de solidão, de abandono, de rejeição. Essas são grandes causas do suicídio. Então, o que pode ser feito? Acolher, respeitar, não fazer com que isso se torne motivo de piada, de ironia, de sarcasmo. Entender que cada um de nós, dentro da nossa história, das nossas dificuldades, tem momentos em que se sente sem propósito, sem sentido, tem desânimo, tem tristeza. O que vai fazer com que algo seja preocupante é o tempo de duração disso. Então, alguém que passa semanas num estado de tristeza ou de moleza, você percebe o corpo da pessoa. Você percebe que o corpo está mais prostrado, está sem vitalidade. Isso é uma maneira de observar. Ou alguém que diz, não vou fazer isso não tem sentido. Pra quê? Não vai dar em nada. Não tenho vontade. Então, às vezes, são frases até mais sutis. Eu tô vindo porque tem que... Porque eu tô aqui porque eu tô aqui. Mas não vejo, não tem entusiasmo. Então, esses são sinais para a gente prestar atenção. E aí, verificar a rede de apoio dessa pessoa. Se ela tem amigos, se ela tem convivência social. Isso é um dado dos mais importantes. Uma pessoa que tem apoio, que tem amparo, que é acolhida, que tem um ambiente seguro, ela tem menos propensão a uma tentativa de suicídio. Então, o acolhimento ele é fundamental. E na universidade, esse olhar do professor, ele é treinado para isso também, para perceber aquele aluno que está assim, que não consegue se socializar, que não consegue interagir na equipe. Sim. Inclusive, isso é algo que a gente fala em tempo real. Fulano não está conseguindo, fulano está assim, assim, assim. Tem alguma coisa com Beltrano. É comum, inclusive, os professores falarem, Paty, fulano hoje está assim, assim, assim. E aí, geralmente, eu chamo de forma discreta, pergunto se está precisando de alguma coisa, se está acontecendo alguma coisa, se quer conversar comigo. E, às vezes, também essa procura vem da própria família. Então, já aconteceu de pai, mãe vir me procurar para falar de determinadas situações, se eu percebi alguma coisa em sala de aula. Às vezes a gente já percebeu também que, por se tratar da vida pessoal, tudo é feito de uma maneira muito discreta, a não ser que a pessoa se manifeste.
Mas é comum, e é comum também representantes de turma virem me procurar. Paty, fulano tá assim, 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 a gente tá sem saber o que fazer. E aí eu chamo também. Daí a importância do representante de turma também estar atento a isso e levar esse feedback para a coordenação. Exatamente. Então é uma rede que a gente cria, discreta, mas que a gente orienta aos professores. Ó, percebeu que está faltando muito, percebeu que está chegando muito atrasado. A gente dá, eu, por exemplo, eu faço uma espécie de checklist, digamos assim. Estudante que está faltando muito, estudante que chega muito atrasado, que não está conseguindo acompanhar as atividades, que não está com desempenho tão bom, né, que sempre traz um relato um tanto quanto complicado de relacionamento com a sala. Geralmente são sinais de que esse estudante está passando por alguma dificuldade. É óbvio que tudo é feito com muito cuidado, muito respeito, porque eu não posso simplesmente invadir a vida dessas pessoas. Então, é sempre uma pergunta de: você quer conversar? Você quer vir aqui? Tá tudo bem? Então, é sempre muito nesse tom. Sempre acolher e estar à disposição daquele que também que está lá recluso, que não quer conversar. E esses dias, curiosamente, a chefe de uma colega de vocês me procurou. Ela estava com problemas e que a chefe percebeu no estágio e ligou para mim. Então, se colocar à disposição também é estar nesse vínculo com o estágio. Então, muitas vezes o trabalho do coordenador ele extrapola essa rotina pedagógica. É um acompanhamento que às vezes é de parceria também com os chefes dos estágios. O Centro de Valorização à Vida, eu andei pesquisando, lendo muito sobre o trabalho deles. Eles falam muito desse olhar humanizado que nós todos, seres humanos, precisamos ter uns com os outros, não é? Porque importa todo mundo. Quando uma pessoa comete o suicídio, milhares de outras sofrem e consequências muito sérias disso. Então, assim, é uma questão social que afeta a todos nós e afeta um número muito maior de pessoas. Sim. A gente fez um trabalho sobre isso, Ruth, há anos atrás, porque a gente teve uma estudante nossa que estava no 7º semestre e que se matou. E foi uma situação muito... Assim, para mim é difícil falar até hoje sobre isso. Isso já tem mais de 10 anos. Ela estava na casa de uma amiga. Observe. Afetou outra família. Ela colocou chumbinho na comida, na frente de todo mundo na mesa. E depois perguntaram para ela o que era. Ela disse que era uma vitamina. E depois ela voltou para o quarto com essa amiga e contou. Eles foram levaram ela rapidamente para o hospital, que ficava perto. E ainda ela sobreviveu por uma semana e ela morreu. E foi muito impactante para a gente tudo aquilo, porque era alguém que estava prestes a se formar e que ela não deu sinais. E que para a gente foi muito chocante tudo isso. Ela não deu sinais aqui, porque o que tinha movido foi uma questão fora daqui, era uma questão de relacionamento. Então, a gente precisa ficar atento para isso, porque às vezes extrapola, foge completamente do que a gente pode imaginar, né? Então, é algo que pode ser surpreendente. Então, também tem essa dimensão do suicídio. O suicídio, ele pode ser algo que você vai vendo sinais, ele pode vir... Porque, assim, a gente associa o suicídio muito à depressão. Sim, tem muitos casos de pessoas com depressão que tentam suicídio ou que se suicidam. Mas não só. Você tem fatores hereditários. Pessoas que sofrem bullying têm tendência ao suicídio. Pessoas que sofreram abuso na infância têm tendência ao suicídio. Questões econômicas, questões sociais,
questões culturais, os transtornos de uma maneira geral, em especial borderline hoje é um possível candidato aí, bipolar. Então, assim, é multifatorial. E tem os casos de algo inesperado. Então, lidar com perdas da vida, se deparar com situações imprevisíveis, tragédias, catástrofes. Então, a pessoa pode também agir por impulso. Por isso que pessoas que têm comportamentos impulsivos também são pessoas que a gente precisa prestar atenção, porque o suicídio também pode ser por impulso. Sim. Então, é muito mais complexo do que a gente imagina. Quando a gente chegou a essa questão, você trazendo de uma estudante que cometeu suicídio na universidade. Não foi na universidade. Não. Né? Ela estudava na universidade. Tem um termo chamado pós-venção, né? Que é o termo criado em 1970. Ele é considerado, é um termo importante que é para dar atenção às pessoas que passam pelo trauma, né? Já que elas vivem o luto de maneira diferente. Então, eu vou trazer aqui um depoimento muito pessoal, aproveitando a oportunidade, que há 37 anos atrás, eu namorava um garoto, nós éramos muito jovens, e ele cometeu o suicídio. E por coincidência da vida, há 37 anos atrás, no dia 18 de setembro, e foi muito difícil. É hoje, né? Hoje. Exato. Exatamente hoje. Eu vivi esse luto, eu sei exatamente o que é passar por isso. E assim, eu acho que por isso que é um tema que também mexe muito comigo. Mas eu passei 6 meses, foi o tempo do meu luto. Dizem que é um tempo considerável máximo, né? Não tem. Mas não tem um tempo, não é, Não tem um Patrícia? tempo para viver o luto. E eu precisei realmente desses 6 meses para me recuperar, porque eu era muito jovem e não existe idade para você passar por isso sem ser tão traumatizante e tão difícil. Então, assim, as pessoas que ficam, elas precisam também de cuidado, de atenção. Eu tive cuidado e atenção da minha família, mas eu precisei, inclusive, me afastar do meu primeiro emprego. Eu comecei a trabalhar com 18 anos e eu precisei me afastar, passar 6 meses em casa. Eu não sentia vontade de sair, de comer. Eu me culpei o meu namorado. Então, assim, foram muitas questões que eu precisei trabalhar, muito difíceis, mas que eu superei. Eu superei, mas eu sei exatamente o que é viver esse luto. Então, assim, é um ato realmente que mexe demais com a vida de todos nós. E é inesquecível, fica a marca. Então, assim, eu sempre tenho muito cuidado com esse tema. Quando eu vejo alguém quietinho lá, eu vou e converso, eu procuro saber. Eu falo para o meu filho, que é um adolescente, converso com ele, digo, meu filho, fale sempre para mim tudo o que você sente. Já falei para ele sobre suicídio. Suicídio é um tema delicado, mas que precisa ser falado. A gente não tem que ter medo de falar com que das coisas que estão acontecendo. Porque tudo isso, a gente está suscetível a tudo na vida, a passar por todas as dificuldades e todos os problemas. Então é importante a gente se incluir. Mesmo que o problema não esteja acontecendo comigo, mas se o meu filho chega em casa me contando que tem um coleguinha que está sofrendo bullying, eu vou na escola. Sabe? Converso. Então, assim, é importante dialogar, então é importante a gente acolher. Então, esse luto eu vivi, Patrícia. E eu percebo que você falando agora vem emoção de novo. Vem emoção, sem dúvida. Então, assim, o seu depoimento, Ruth, é muito importante. Só sabe quem passa. Por isso que a gente tem que ter um olhar respeitoso. Porque dói para quem está em volta. E a gente está vivendo hoje, voltando para a questão até do ambiente universitário, um fenômeno muito novo. A gente tem hoje alguns estudantes que já me falaram que tentaram suicídio. Não foi uma vez, 2, 3 vezes. E hoje fazem um acompanhamento
Recentemente eu fui para um evento de psiquiatria e me deparei com números que me surpreenderam. No mundo, os índices de suicídio, né, dado mundial, diminuiu 30%. No Brasil, aumentou 40%. Tenho colegas da psicologia que atuam em hospitais e relataram que o número de adolescentes e crianças que tentaram suicídio é crescente. Então, a gente tem hoje no Brasil cerca de 40 tentativas por dia, dado do SUS. Isso é o que é notificado. A gente tem aí uma série de pessoas que estão vivendo e que vivem com a ideação suicida e que convivem com tentativas que às vezes a família nem fica sabendo, nem toma conhecimento. Então, é algo que aqui dentro já chegou e eles já relatam as vezes em que tentaram suicídio. Então, é algo que eu, há algum tempo atrás, agora mais recente, há uns 2 anos atrás, uma colega de vocês também teve uma crise no banheiro e ela verbalizava que ela queria se matar. E eu fui até lá e foi delicado tudo isso, né? Lidar com tudo isso. Então, é algo que já existe aqui dentro, em diálogos, em falas, e que aí, de novo, é importante tratar de uma maneira em que a gente possa acolher e tirar a ideia do tabu. Porque se a pessoa verbaliza e ela sente que o ambiente é seguro para falar sobre isso, a gente consegue também, de uma certa forma, acolher de acordo com a necessidade e indicar, orientar, falar sobre tratamento, falar sobre implicações. Eu vejo que a gente precisa cada vez mais quebrar o tabu, não é fazer apologia de maneira alguma, e a gente sabe que às vezes a internet fala sobre isso, você tem os jogos, você tem o Baleia Azul, você tem outros tantos aí, você tem a questão da automutilação, também precisa ficar atento, não é todo mundo que se automutila que vai tentar suicídio, mas está atrelado, é uma etapa. Então a gente tem hoje pessoas que se automutilam e já se sabe que é uma dor tão insuportável, uma dor emocional tão insuportável, que a pessoa se corta para sentir a dor do corte e diminuir a dor emocional. Então, são temas complexos que precisam ser tratados com delicadeza, com conhecimento, mas acima de tudo, gente, é importante entender que pessoas sofrem. Que para lidar com o sofrimento e com a dor, a gente precisa desenvolver competências. Porque a gente vai passar por desafios na vida, a gente vai passar por perdas na vida, a vida vai ter dores para todos nós. E que a gente precisa desenvolver recursos, habilidades para lidar com isso. Não dá para abafar isso. Paty, com a sua pergunta me surgem 2 questionamentos. O primeiro é sobre o mundo atual. Como estamos vivendo, como enxergamos o mundo e como a gente se desassocia do que acontece, né? A gente não toma as dores do que acontece. A gente tá vendo a Amazônia pegando fogo e as pessoas seguindo a vida como se nada estivesse acontecendo, como se isso não afetasse a vida das pessoas. A gente tá vendo as pessoas normalizando a violência física em meio a um debate político de maneira tão séria, né? As pessoas usando isso de maneira cômica. Então, isso também pela internet. E eu queria que você falasse um pouco sobre como esse mundo, como essa raiva, esses excessos de raiva, ou até mesmo essa violência excessiva, de maneira tão segura que as pessoas se sentem, né? Os discursos de ódio estão cada vez mais presentes na sociedade. Através de uma brincadeira, de uma pseudo-piada, e como as pessoas reagem a isso, né? E como isso também leva a essa questão do suicídio. A gente tem a violência dentro da gente. A gente tem a agressividade dentro da gente. A gente tem os nossos monstros, vou usar essa palavra.
e que em alguns casos eles têm mais espaço, ele tem um ambiente mais propício para se manifestar. Alguns por questões educacionais, outros porque vão ter status por fazer isso ou aquilo. Minha percepção é de que a gente tem hoje a possibilidade de ser visto muito rápido. Então a gente tem uma atração pela tragédia. Isso é muito da natureza humana, né? Não dá. O jornalismo já sabe disso há muito tempo. A notícia que mais chama atenção, que mais gera visualização, é a tragédia, né? Às vezes a notícia boa, boas ações, não gera o mesmo engajamento, a mesma visibilidade. Então isso é um ponto que é muito da natureza humana. A gente percebe em várias circunstâncias. Um acidente de trânsito, as pessoas param porque querem filmar, querem fotografar, querem ser os primeiros a mostrar aquilo ali. Então a gente tem inúmeros exemplos dessa natureza humana. O que a gente tem hoje é um ambiente que proporciona o celular, a possibilidade de filmar e multiplicar isso em tempo real, de gerar uma audiência. Todo mundo tem seu canal ou tem seu Instagram ou seu TikTok e por aí vai. E eu quero ser visto também. Então isso é uma maneira de chamar atenção, de ser visto. E muitas vezes vai usar para o que acontece, para o que ocorre e para o que é valorizado. Então acho que é necessário aí mais conversa, mais estudo, para que essa leitura ela seja feita com mais respeito e mais responsabilidade. Entende? E assim, o que eu vejo hoje é uma geração, e aí eu estou falando como uma educadora que está aqui há muitos anos, há mais de 2 décadas, e que tem um perfil de estudante muito diferente. Então, se eu for pegar as primeiras turmas, daqui da Unijorge, por exemplo, eu tinha estudantes que tinham exatamente uma clareza do papel do estudar, de se autorresponsabilizar pela própria carreira, de ter uma resiliência maior, de ter uma capacidade de lidar com frustração, muito diferente. O perfil que chega hoje é um perfil muito frágil, com a dificuldade de lidar com a crítica, de perceber que está aqui para estudar. Então, assim, às vezes a gente tem que fazer uma tradução. Isso aqui é um ambiente educacional, o professor vai passar estudos, vai passar livro para você ler, e essa é parte do ambiente. Então, assim, é um estudante que chega e que vem muitas vezes com a família. Então eu recebo hoje o pai e a mãe que traz o estudante na porta da sala de aula. E esse estudante ele está fragilizado, entende? Que não consegue ficar no estágio porque o estágio é um lugar difícil, que desafia ele. Então tem um cenário de fragilidade emocional e que não entende que às vezes é normal ficar triste, tá tudo bem. A tristeza é parte, é uma emoção também. Então não aceita o não. Então é algo mais delicado e mais sutil, sabe, Edu? Você tá falando da Amazônia, educação ambiental. Entender que meio ambiente começa com você não jogar o lixo no chão. Isso é básico. Começa com respeito para não deixar a sala de aula suja. Então a gente está falando de coisas até mais simples. O por favor, com licença, o obrigada. Se tratar bem, se tratar com respeito, dar bom dia, não furar uma fila. Então a gente está falando de coisas que são óbvias, mas que cada vez mais a gente está vendo aí que está sendo pouco comum assumir responsabilidade pela própria vida. E tem uma coisa que entra aí nessa discussão, que é assumir a responsabilidade das suas escolhas, assumir a consequência que vem. Então você tem hoje colegas que faltam por N motivos e não querem perder por falta, que não estudou o suficiente, não alcançou a média e não aceita a reprovação.
é um universo desafiador para qualquer educador. Patrícia, na instituição há mais de 2 décadas, aqui na Unijorge, você acredita que a pandemia, os alunos que ingressaram na universidade após a pandemia, você vê diferença do antes da pandemia? Como é que eles se comportam? Existe uma diferença em relação a esse período? Ruth, as características que eu vejo hoje, elas já estavam imanentes antes da pandemia. Elas já aconteciam. O que veio pós-pandemia foi isso acelerado. Mas você já tem, por exemplo, a universidade, isso não é localizado em Salvador, Unijorge, não. Você tem uma pesquisa da Universidade de Stanford, que eles deram o nome de geração floco de neve. E eles falam que é uma geração que os pais pavimentaram a vida para esses jovens. E eles se tornaram mais frágeis como floco de neve. Então, já tem estudos de antes da pandemia. É o excesso de cuidado, né? De zelo. Cuidado e, em parte, preocupado com a violência urbana. Sim. Em parte porque são pais também infantilizados, que querem ser amados acima de qualquer coisa e não suportam desagradar os filhos. Tem uma série de questões. Então, eu tenho até cuidado para dizer, porque é multicausal. E tem algo que falta também. Falta um ambiente seguro, falta a certeza de que é amado para esse jovem. Então é um jovem que chega também com muitas carências. Eu acho que falta também política pública, não é? Para cuidar dessa saúde mental, porque hoje, quanto o governo, as instituições governamentais gastam por conta das pessoas que saem do trabalho por conta de saúde mental. Sim. E dos estudantes que deixam as escolas, as universidades por insegurança, por medo, por se acharem incapazes de realizarem tarefas. É muito grande. Sim. E aí eu vou para um ponto aqui. Tudo começa na infância. Então, é necessário um olhar da sociedade para a infância. É do bebê, é da gestação. Então, você precisa cuidar da mãe, do pai. É preciso pensar muito atrás. É dar suporte, é entender que a criança é responsabilidade de toda a sociedade. Não dá para delegar apenas ao pai e à mãe a responsabilidade de cuidar da criança. A criança é a responsabilidade de todos nós, cidadãos. É preciso olhar para essa criança como um futuro adulto. E se eu não crio um ambiente familiar, escolar, capaz de receber essa criança, trabalhar essa criança enquanto ser livre, que vai explorar o ambiente, que se sente segura, que pode desenvolver a criatividade, que pode brincar. Criança precisa brincar. Criança aprende brincando. E se eu não penso nessa criança, não tem mais o que fazer com o jovem, muito menos com o adulto. Porque você já tem questões ali que estão muito enraigadas. Aí é outro trabalho. Aí é um trabalho de terapia. E aí são várias outras questões. Então eu voltaria mais. Tá na infância. E aí eu quero deixar aqui como dica o documentário Começo da Vida. Tem 1 e o 2. É uma produtora brasileira, inclusive. Eles fizeram pesquisas com especialistas de vários lugares do mundo. Muito interessante. Que vai falar o Começo da Vida 1. Vai falar desse ambiente familiar e dessa responsabilidade da sociedade. E o Começo da Vida 2 vai falar desse ambiente educacional. A importância de brincar, do contato com a natureza, de subir em árvore, de brincar com a terra, do quanto isso é fundamental para a saúde mental. E um outro documentário, que é Bebês em Foco, é uma minissérie, e que vai falar do desenvolvimento neurológico do recém-nascido, mas, na verdade, eles começam com a vida intrauterina. Então, o ambiente em que a mãe está inserida já começa a impactar no desenvolvimento do sistema nervoso do feto. Então, a criança já é alimentada no líquido amniótico,
Se a mãe está muito estressada, ela já recebe cortisol ali. Então, esse bebê já vai ser estressado. Não é brinquedo, não. Não. Então, quando a gente está falando de Setembro Amarelo, de combate ao suicídio, de saúde mental, a gente precisa olhar mais a fundo. É um todo, é completo. É um todo e é uma responsabilidade que começa nessa vida intrauterina, nessa grávida, nesse ambiente familiar, nesse ambiente social, e como isso gera sujeitos que precisam de cuidados. E aí entra a indústria farmacêutica, e entra um mercado que vai estimular para que a gente consuma cada vez mais. Então, são muitas camadas para a gente chegar até uma pessoa que se mata. Esse ano, em 2024, a gente teve o Divertidamente 2. Fala exatamente sobre isso. No 1, fala essa questão da criança se desenvolver, a importância de uma família estabilizada, criar redes de apoio. E no 2, a gente vai ver como esse desenvolvimento da adolescente envolve ansiedade, envolve os medos, envolve o seu tédio. E a gente vai ver também esse clima educacional, falando do esporte, como existe essa tensão de ser a melhor, de ser boa o suficiente, a questão do caráter, como ele se desenvolve. Então, a gente teve um grande boom, teve um grande engajamento, se for falar assim, nas questões de redes sociais, esse filme, e as pessoas têm que entender que pode até ser um filme para criança, mas tem uma mensagem muito séria sobre ele, que é sobre as emoções, entender as suas emoções. A alegria não está sozinha, né? Ela tem a tristeza, ela tem a raiva, como você falou, temos os nossos monstros e temos que saber lidar com eles. Eu acho que se eu fosse fazer uma pergunta agora, é sobre como a gente aprende a lidar com essas emoções, ou como a gente nomear essas emoções, né? Eu acho que o filme traz esse ponto muito interessante, que é qual sentimento eu estou sentindo, porque se eu estou triste, mas eu estou alegre, o que eu estou sentindo? Como a gente dá nome a essas emoções pra gente conseguir se expressar, né? Edu, a gente vive num mundo em que a gente está muito desconectado do nosso corpo. O primeiro ponto é você estar presente no aqui e no agora. E aí eu defendo muito a prática da meditação. É fundamental. Porque a gente precisa desenvolver recursos. A gente precisa desenvolver competências. Ninguém nasce sabendo gerenciar a emoção. E como é que aprende? Aprende primeiro entendendo que nós somos muito mais animais do que a gente imagina. Que essas emoções, todas elas, têm uma importância fundamental para a nossa sobrevivência. Que elas atuam tentando nos defender. Então não existe emoção negativa nem positiva. Existem emoções. O que a gente atribui de significado passa muito por valores pessoais, culturais, morais. O que a gente tem são formas de reagir. Com a prática da meditação, você adquire uma consciência que na hora que vem a emoção, você consegue pausar, olhar e falar: tô com raiva, mas eu escolho nesse momento não manifestar essa raiva aqui agora com Ruth. Eu escolho recuar. E eu posso até virar e falar, se eu quiser ou se eu conseguir: Ruth, não estou em condição de conversar com você agora. Eu não vou dar conta dessa conversa. Eu vou conversar com você em outro momento, porque eu posso falar coisas que eu não quero, que eu não devo. Então, isso entra numa regulação emocional, mas isso é muito sofisticado. A criança não tem nenhuma regulação emocional. O adulto, ele pode aprender. O adolescente, ele pode aprender. E isso a gente tem técnicas para diminuir, regular. Em alguns casos, pessoas que têm transtornos, elas não conseguem, elas vão ter que treinar, tomar medicamento. Em alguns casos, realmente tomar um medicamento regular, para regular o humor, inclusive. Então, a gente precisa ter muito cuidado com tudo isso. Não é tão simples.
O Divertidamente foi um filme que teve um roteirista, né? O roteiro dele é com consultoria de psicólogos, de neurocientistas. Então, tem todo um aparato científico para pensar essas emoções. Mas o que se sabe é que ela não vem separada em caixinha. Elas se misturam. A gente nomeia separado por uma questão didática, que é mais fácil compreender, mas a gente tem uma intensidade que, se não for trabalhada, elas se misturam mais ainda e a gente fica muito confuso. Então, às vezes, é o desafio de entender o que a gente quer. Eu quero o quê? Então, eu diria que é um treino para a vida inteira. Para a vida inteira. E se acolher. Entender que em alguns momentos você vai ter um acesso de raiva. Ou você vai querer se recolher e não vai querer falar com ninguém. Volto a dizer, até a ansiedade, que a gente fala tanto dela, ela também é uma emoção importante. Quando algo é valioso, é significativo, você fica ansioso. Isso não é ruim. O que é ruim é o excesso de ansiedade. Porque o excesso de ansiedade faz você ter pensamento catastrófico, faz você não enxergar nenhuma possibilidade, você fica no futuro traçando os cenários mais trágicos possíveis. Então, só que, de novo, você consegue regular, você consegue estabelecer esse diálogo interno. Então, eu diria que a melhor maneira de lidar com isso é você desenvolver uma relação amorosa com você. É você aprender a dialogar aceitando tudo isso, né? Entendendo que isso é parte da sua história e que você aprendeu a se comportar dessa maneira para sobreviver e que você pode ir adquirindo novos hábitos, com calma, com paciência, mas especialmente com amor por você mesmo. Estamos chegando ao final do Estação 74, então eu vou pedir à Patrícia que ela encerre trazendo uma mensagem para essa comunidade, a nossa comunidade da Unijorge e de todo o Brasil, de todo mundo que vai ouvir a gente, Patrícia. Como é cuidar da saúde mental e seguir em frente, enfrentar os desafios e pedir ajuda e seguir com os nossos amores, porque é isso que importa. Você já disse aí um pouquinho de como cuidar. Mas eu diria que é não ficar muito preso ao que aconteceu. Eu diria que o grande desafio, e que eu recomendo que a gente comece a treinar, é de ter flexibilidade comportamental. Entender que nem sempre vai ser do seu jeito. Nem sempre vai ser do jeito que você quer. Que a vida não é algo que vem embalado num presentinho com um laço cor-de-rosa do jeito que você deseja. Que ela sempre vai te surpreender e que cabe a você aprender com o que vem, tirar o melhor dessas experiências e seguir em frente, se movimentar. E quando eu falo se movimentar, eu falo de se movimentar também fisicamente. Não existe saúde mental sem um corpo saudável. Então, atividade física é fundamental. Musculação, dançar, correr, brincar, cultivar o espírito da criança que vive em cada um de nós para ter sempre uma mente de aprendiz. Isso, para mim, é pré-requisito para a saúde mental. Não esqueçam de seguir as nossas redes sociais, @NúcleoJ e @Rádio Já. Este programa é um oferecimento da Rádio Já, a rádio universitária da Unijorge. O episódio de hoje foi apresentado por Ruth Lima. Me siga nas redes sociais, @Ruth_Anias. E do Andrade. Oi, gente, foi um prazer ter participado. Meu arroba é @EduardoAndrade.js.
O Estação 74 de hoje foi uma produção de Eduardo Andrade e Gregory Lima, direção de Gabriel Vinícius, operação de áudio Gerson Lustosa, edição de Ayrton Soares, orientação e coordenação Leonardo Bião. Até a próxima Estação 74.